Feliz sábado a todos. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês nessa manhã de sábado. Eu vou tirar aqui a máscara, a gente está num certo distanciamento, né? Então, como eu estava dizendo, Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês nessa manhã de sábado. Os amigos que estão nos acompanhando aí do outro lado da tela. E também quero aqui apresentar uma pessoa que veio compartilhar conosco essa lição, né? É uma pessoa que eu tenho uma estima grande, né? É uma pessoa amigo de todos, é uma pessoa dedicada na obra do Senhor, frequenta ali a igreja do Lorival Parente, ocupa qual cargo lá? É o irmão, ancião, né? É o irmão Charlon, certo. O irmão Charlon é ancião da igreja do Lorival Parente. Ele foi para o Maranhão, né? Quando a gente pensava que tinha perdido ele para a missão maranhense, ele retorna aqui e para nós é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco nessa manhã de sábado. Bom dia a todos, feliz sábado. Agradeço aí o elogio aí do irmão Edmilson, um grande amigo, né? Que sempre a gente está conversando ali pelas redes sociais, né, irmão? Pelo WhatsApp. Isso. De vez em quando a gente troca umas mensagens. Verdade. É um grande amigo. Agradeço aí. Voltamos ao Piauí, irmãos. Né, meu irmão? Estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Agradeço o convite da irmã Sheila, né? Agradeço a Deus pela oportunidade também de estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, que é bênção para a nossa vida, né, irmão? Exatamente. E a lição da escola sabatina, ela nos leva à palavra de Deus. E a palavra de Deus é alimento. E é engraçado que quando a gente fica sem esse alimento, é como se, quando a gente passa um dia sem comer, realmente a gente fica fraco. E quando a gente fica sem se alimentar espiritualmente, também a gente fica fraco. A lição da escola sabatina, ela nos leva para a Bíblia, né, irmão? Ela nos leva para a Bíblia, porque de 3 em 3 meses a gente estuda um livro da Bíblia, e muitas vezes até 2 livros, né? Isso. E isso nos leva para a Bíblia e faz com que a gente tenha esse contato com a palavra de Deus para termos relacionamento com Ele. Na realidade, a lição da escola sabatina, ela nos direciona no estudo da Bíblia, né? Às vezes a gente está aqui, aí a lição vai nos direcionar ou nos canalizar para um objetivo, né? Mas nós não poderíamos começar o estudo, né, ou a recapitulação da lição, sem antes nós fazermos o quê? Uma oração, né? Uma oração. Você pode orar, Charlon? Vamos orar, né? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Papai do Céu. Grandioso Deus, Pai soberano, aqui estamos reunidos como condição de Teus filhos. Viemos nessa manhã para ouvir a Tua voz, fala aos nossos corações. O Espírito Santo, nesse momento, nos leve a toda a justiça da Tua palavra. Ilumine a nossa mente e nos encha de Teu poder, da Tua palavra e de conhecimento da Tua palavra, Senhor. Queremos sair daqui cheios do poder do Espírito Santo, ainda mais anunciando a Tua vinda, a Tua volta. E Te agradecemos por esse momento. Abençoa a cada um que aqui está e também a nossa família. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós hoje estamos concluindo o estudo do livro de Gênesis, né, na lição de 13º, de número 13º. E o livro de Gênesis, ele contém 3 coisas assim que eu gosto muito, né? Na realidade, geralmente todos os livros ele contém essas 3 coisas, mas o livro de Gênesis é recheado dessas 3 coisas. É o fato histórico, né? A gente vê como se originou tudo, né? A gente entendendo a origem da Bíblia, a origem não só do universo, mas aqui especificamente da Terra, da humanidade, a origem. Mas também eu gosto muito a segunda coisa, as curiosidades, né?
tem muita curiosidade, principalmente com relação a datas. Eu gosto muito de números, né? Datas e tudo mais. E gosto da ordem cronológica das coisas. Então, o livro de Gênesis, ele proporciona isso. E também a parte espiritual, né? A parte, vamos dizer assim, o que é que aquela mensagem ela vai trazer para contribuir espiritualmente para a minha vida. Então, o livro de Gênesis, ele é recheado dessas três coisas que nós vamos ver ainda, ter o privilégio de compartilhar, né, nessa recapitulação. Mas, voltando especificamente para a lição de hoje, o que você viu nessa lição de hoje que podemos extrair para a nossa vida, Charla? Pode ser já começar com o verso áureo, ou você quem está aí, o que você achou aí? Irmãos, o livro de Gênesis, na verdade, todo traz bênção para a nossa vida e nos dá esperança de que, mesmo grandes homens de Deus, né, no decorrer da sua vida ali, né, ao lado de Deus, eles também tiveram deslizes, né, algumas falhas, assim como a gente vê com Abraão, com Isaac e até mesmo com Jacó e alguns dos seus filhos, né? E aí a gente vê que Deus, né, a sua promessa ela é cumprida, mesmo com alguns desvios dos homens em cumprir as suas promessas, mas as promessas de Deus é cumprida. Isso não dá esperança, irmão, porque muitas vezes a gente também, né, na nossa caminhada cristã, passamos por dificuldade, temos algum deslize, mas a gente sabe que a promessa de Deus em nossa vida vai ser cumprida. O livro de Gênesis mostra isso, né, irmão? Certo. Olha, veja, por exemplo, a lição, o verso áureo, né? Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriu propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Então, quando eles chegaram lá na terra, Moisés deu o melhor da terra para eles, né? Então, vamos ver aqui. Jacó vai a José. Muito bem. Oi? Isso. Jacó vai a José. Aí foi aquele encontro de Jacó, né? Agora Israel, ele vai e se encontra com José. Quando ele se encontra de José, olha, José, ele foi uma espécie de Cristo. Foi uma espécie de Cristo, né? Por tudo que ele sofreu, até como ele foi vendido pelos seus próprios irmãos e tudo mais, 12 irmãos, né? E aí ele foi vendido pelos seus irmãos e tudo mais. E agora, o que representa aí esse encontro? Que lição, Charles? Você vê, você que está aqui, você que pode compartilhar aí, a Marlete vai ficar aí atenta, porque eu não vou ficar aqui no celular. Então, a Marlete vai ficar atenta. Se alguém tiver alguma coisa a compartilhar com a gente, ela fala e a gente... Então, o que esse encontro de Jacó com José significa? O que você aprendeu disso daí? Primeiramente, foi esperança de rever seu filho, né, irmão? A alegria, né? No qual um pai que já tinha colocado em seu coração que havia perdido o filho. Havia sido, né, morto. E ele teve a outra alegria de que, nesse reencontro, né, ele também pôde ter o alimento, qual a necessidade que estava passando ele e seus filhos, né? Então foi a alegria de rever seu filho. E como você falou, né, com o exemplo de Cristo, você vê José, ele é dos homens de Deus aí, falado na palavra, que a gente não vê erro em José, né, irmão? Porque mesmo ele sendo traído, né, ele foi tentado, ele foi provado ali pela mulher de Potifar, e ele sempre honrou a Deus em tudo, né? E a gente vê uma observação na história de José, porque Deus, ele, em cima de algo mal, ele trouxe uma bênção, né? Exatamente. E algo mal que foi feito com José era para que fosse feita uma bênção no futuro para o povo dele, para o povo de Deus, para o povo de Israel, até mesmo para suprir desses 7 anos de fome que houve na terra na época. Na terra. Muito bem. Ó, como eu estava dizendo, José foi uma espécie de Cristo, porque quando os seus discípulos, um dos seus discípulos vem de Jesus, e Jesus morre.
todos eles perdem a esperança e tudo mais, mas quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, terceiro dia, ele renasce as esperanças. Então, para os irmãos e para Jacó, José estava morto. Quando ele vai para o Egito, há uma fome muito grande, está tudo perdido, não vê saída, mas Jacó acreditava na promessa de Deus. Acreditava na promessa de Deus. Aí quando chega lá, o que é que ele vê? Uma ressurreição do seu filho, né? Uma ressurreição do seu filho. Não só uma ressurreição, mas a ressurreição dele estava proporcionando para ele a salvação daquela nação, daquele povo que estava começando. E eu vejo ali Jacó, onde ele vai ter um encontro com José, né? E ele se apresenta a Faraó, e como eu estava dizendo, ele tem essas curiosidades, e eu vou até lançar aqui algumas curiosidades, que dá para a gente saber as datas. Veja, Jacó se apresenta a Faraó e ele diz, né? Faraó pergunta: quantos anos são da sua vida? E ele diz: olha, isso é um pouquinho, não foi o tanto dos meus pais, né? Meus pais, porque o pai dele tinha vivido 180, né? Eu só tenho 130, só 130, né? Nessa data que ele dá para a gente saber. É claro que eu não vou fazer isso aqui hoje, por causa do tempo, mas dá para a gente saber com quantos anos ele saiu, só por causa dessa data que ele diz. Dá para saber com quantos anos ele saiu da terra dele para a terra de Labão. Dá para saber quantos anos José tinha. Dá para saber com quantos anos ele ainda conviveu com Isaac. Dá para saber uma série de coisas. Então, é por isso que eu estou dizendo que eu gosto das curiosidades, porque a gente vê nas entrelinhas essas coisas. Então, quando ele se apresenta, ele vê aí a promessa de Deus se cumprir, né? E, acima de tudo, a fé nessa promessa. Por quê? Jacó poderia ter dito assim: Jacó se estabelece no Egito. Tudo bem, ali o filho dele era o governador. Eles poderiam... José até chama os seus irmãos e diz assim: olha, quando vocês se apresentarem, diga para eles, diga para Faraó que vocês são o quê? São criadores de gado, porque isso, pastor de ovelhas, para ele, era abominação para os egípcios. Por que José falou isso aí? José queria livrar os irmãos dele da corrupção egípcia. O Faraó disse assim: olha, vê se tem cargos aí, chama dos teus irmãos, aqueles mais capazes, coloca eles nos cargos aí, né? Em outras palavras, um nepotismo ali, né? Na verdade, a gente vê a sabedoria sempre de José, né? Dada por Deus aí, né, irmão? Porque ele previne até que os irmãos pudessem, né, se corromper. E tudo mais. Aí ele pega e diz: não, eles são pastor de ovelha. Aí já era abominação. Então os egípcios botou ele numa terra lá, e também ele não queria que eles se tornassem parasitas, né? Viver às custas do governo, viver às custas de José. Cada um foi para a terra, ele deu a terra, cada um foi sobreviver com o trabalho que eles já tinham. E aí eu vejo Jacó, ele diz assim: olha, quando eu morrer, vocês me levem lá para a minha terra. Eu podia dizer assim: olha, lá a gente estava passando fome, lá a gente estava sofrendo, agora nós vamos viver aqui no bem bom, mas ele acreditava na promessa de Deus. Irmãos, verdade. Nós, às vezes, estamos passando por momentos de bonança aqui nessa vida. Tem cristãos que passam, recebem um bom emprego, né? Tem uma família equilibrada, aí ele começa a criar raízes nessa terra. E quem disse que ele quer ir morar no céu? Não quer mais não, por quê? Porque aqui está tudo bem. Então, Jacó, ele tinha tudo para dizer: não, o que é que eu estava passando na terra lá? Andando de um lado para outro, peregrinando de um lado para outro, agora uma fome que estava assolando. Se não fosse meu filho aqui, eu estaria perdido. Mas ele diz: não,
Nosso lugar não é aqui. Então, para mim, a grande lição dessa semana, já estou até fechando aqui a lição, é que aqui não é o nosso lugar. Não importa se você está na bonança, e até às vezes as aflições, não é que Deus queira que a gente passe por aflições, mas às vezes as aflições é para a gente ter consciência de que aqui não é o nosso lugar. Nós mesmos estamos passando por uma tribulação tremenda de uns 2 meses para cá. Mas aí a gente termina dizendo, olha, porque aqui não é o nosso lugar. Então Jacó tinha isso em mente. A lição fala isso, irmão. É ao contrário de Abraão, né? É saída de Jacó ao Egito, é ao contrário de quando Deus disse para Abraão, né? Relembra a experiência de Abraão, embora esse caso ele estivesse indo para a terra prometida. No caso Abraão, Deus disse, sai da tua parentela, da tua casa, da tua parentela, né? E vai para a terra que eu te mostrarei, que é para a terra prometida. E aqui Jacó estava fazendo ao contrário, né? Ele ouviu a mesma promessa que Abraão ouviu de Deus, né? Que ele tornaria uma grande nação, né? E aí a gente vê que Deus diz para ele, ó, não tenha medo, vá porque eu vou estar contigo, né? Deus disse isso para mim, para você, para todos nós hoje, não tenha medo, eu estou contigo, né? Nas suas decisões que você tem que tomar, nas suas atitudes, nos momentos em que tivemos passado, Deus para nós hoje, não tenha medo, eu vou contigo. Eu gosto muito do verso de Deuteronômio 31:8, né? Onde Deus fala, irmão, eu vou adiante de ti, não tenha medo, né? Não te espante, não te temorize. Ele fala, eu vou contigo. Ali Moisés começa a conversar ali com Josué e para toda a nação, né? Deus vai adiante da gente, né? Exatamente. E aí agora, quando eu acredito que Jacó ele ficou meio temeroso de ir, né, para o Egito, porque ele chega, o pai José diz, olha, tem até mais uma curiosidadezinha que eu não entendi. José era muito inteligente, mas José mandou 10 jumentos carregados de trigo e 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito, né? Para que ele mandou esses 10 jumentos acompanhar, se os jumentos iam voltar de novo? Isso aí vai ficar, eu vou perguntar a José depois. Né? Mas o certo é que quando ele disse, olha, ele levou aquela caravana para pegar Jacó, e Jacó talvez ficou meio temeroso. Mas Deus disse, olha, vá. Então, Deus ele está sempre à nossa frente quando nós nos colocamos nas mãos dele. Quando Jacó chega, ele abençoa a Faraó. Faraó, naquela época, né, o Faraó, ele era, no Egito, ele era uma espécie de divindade, né? Ele era um maioral, tanto como homem, como ele era uma espécie de Deus entre os egípcios. Então, a tendência de quem abençoa é o maior abençoar o menor, não é? É sempre assim. O pai abençoa o filho e assim o maior abençoa o menor. Até porque se ele é maior é porque ele recebeu mais coisas, né, e tudo mais. Mas lá acontece o inverso. Quando Jacó abençoa a Faraó, está se cumprindo também parcialmente a profecia que Deus tinha feito a Abraão, né? Fala aqui, né, irmão? Mesmo em meio a tudo que aconteceu, Jacó manteve em mente as promessas de Deus, que havia dito que, por meio daquela família, seriam benditas todas as famílias da terra. Da terra, né? E aí também o fato de mostrar aí que Jacó, naquele momento, ele era maior do que Faraó, perante Deus. Homem de Deus, né? Um homem escolhido por Deus, um homem para continuar a promessa, né, da grande semente, né? E através da descendência dele, dos filhos, veria, né, o nosso Salvador. Muito bem, seguindo aqui à frente, nós vemos aí Jacó ainda conviveu quantos anos no Egito? Quem pode me dizer? 17 anos, né? Jacó? Ele viveu ainda só 5 anos. Né? Ele morreu com 135. Foi não? 147, irmão. 147. Foi 17 anos ele passou certo. Ainda então, no Egito. Eu me perdi aqui. Ele viveu ainda 17 anos, né? Lá no Egito. Até porque se ele tivesse
vivido só 5, né? Ele já tinha passado 2 anos de seca, mais 5, 7 anos ele só tinha visto a seca, né? Mas ele ainda viu ainda mais tempo. Muito bem. Já no final da sua vida, ele chama seus filhos e ele começa a abençoar. Veja que ele vai dizendo cada uma, não dá para a gente ler aqui cada bênção, mas ele chama, por exemplo, chama Rúben, né? Ele chama Rúben e diz assim, ó, tu, a excelência da minha força, meu primogênito, abençoa ele e diz, olha, mas subiu ao leito do teu pai, né? Por isso Rúben não recebeu a primogenitura. Perdeu o direito da primogenitura. Depois ele chama Simeão e Levi, que são os próximos da lista, né? Aí ele começa a falar e tudo mais, aí disse, olha, mas vocês mataram, derramaram sangue inocente. Aí esses 2 também fica para escanteio. Aí o próximo da lista é quem que ele chama? Judá. Então, Judá, ali na bênção, a gente vê que de Judá vem o Messias. Ou seja, Jesus não era para... Não vou dizer que tudo está determinado por Deus, mas eu me perguntava antes, por que Jesus não nasceu da descendência de José? Ou Jesus não nasceu da descendência de Rúben, que era o primogênito, mas talvez pelos atos que aqueles 3 homens, talvez pela bênção que Jacó está pronunciando aqui, pelos 3 atos, aliás, pelos atos daqueles 3 homens que eram os 3 mais velhos. O certo é que a gente vê Jacó abençoando ali, e a gente está dizendo, Jacó está predestinando aqueles homens. É assim que acontece? Não, na verdade, ele vai falando de acordo com a característica de cada um e pelo caráter de cada um, né, irmãos e irmão? Porque, de acordo com o caráter que ele fala ali, do que já aconteceu e o caráter de cada um dos primeiros filhos, né? No caso, Rúben, ali, de Simeão, de Levi, do que tinha acontecido, e de acordo com o caráter de cada um, ele vai dizendo, pelo caráter de cada um, o que pode acontecer no futuro, e algo que Deus também revelou a Jacó, né? E aí ele fala, olha, isso vai acontecer, isso, né? Você por ter, no caso de Rúben, né, que perdeu a primogenitura, né, por ter aconteceu o que aconteceu, né, irmão? E aí ele fala dos outros, de Simeão e Levi, porque mataram naquela época lá a respeito do príncipe que teve com a irmã deles, né? E aí eles fizeram todo aquele massacre ali, matando muitas pessoas à espada, e assim ele vai falando de acordo com o caráter de cada um, que as nossas características e as nossas atitudes, né? Deus nos perdoa, né? Mas aí as consequências ficam. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Então, talvez se Rubens não tivesse cometido aquela torpeza, como a Bíblia chama, talvez dele viesse o escolhido. Ele vem abençoando tudinho, Issacar, Zebulon, Azé, Gad, Dan e etc e tal. Aí quando chega, e aí tem uma curiosidade também que eu sempre me perguntei, e eu ainda não tive resposta, assim concreta, né? Nós não vemos, ó, de todas as tribos de Israel, você vê a tribo de José? Não tem tribo de José. Tem tribo de Rubens, os Rubenitas, os Gaditas, tudo, mas não tem tribo de José. José traz ali os seus filhos para abençoar e coloca Manassés aqui do lado direito e Efraim do lado esquerdo, porque era o mais velho aqui. Aí quando Jacó pega e diz assim, Jacó vai abençoar, aí ele diz assim, aí ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Aí José disse, não, meu pai, esse é o mais novo. Coloque-se aqui. Aí ele coloca as mãos trocadas. Ele diz assim, aí ele lembrou do maior vai servir o maior. Ele disse, não, esse aqui vai ser maior.
E, na realidade, a tribo de Efraim, se nós formos comparar a tribo de José, se a gente for como um todo, que as duas tribos, se tornou a maior tribo, porque se juntar Efraim e Manassés, ela se tornou maior do que a tribo de Judá e maior do que a tribo de Ruben. A tribo de Ruben sempre foi uma tribo grande, mas a de Judá ela superou. Mas a de Efraim, a de Manassés, aliás, que era o filho mais novo de José, ficou uma grande tribo. E aquelas duas tribos, quando se juntavam, elas se tornavam uma tribo maior do que a de Ruben. Então, terminou José se tornando uma tribo, não nominal, né? Mas José terminou dando uma descendência de uma tribo maior. E aí, por que Jacó não abençoou, não chama José, mas chama os dois netos? Porque é os únicos netos que ele abençoa. Verdade, e quando ele abençoa, ele já passa a ser filhos, né, irmão? Por isso que a tribo já vem no nome do... Ele diz assim, esses serão meus filhos, né? Verdade, né, irmã? E aí as tribos já vêm no nome, né, de Manassés e Efraim. Exatamente. Oi. Isso. Então a tribo, esses dois filhos de Jacó, de José, passam a ser não mais filhos de José, mas já filhos de Jacó. Futuramente, uma das tribos de Jacó, ela perde o direito de herdar, não perde, mas ela recebe o privilégio, vou dizer privilégio, de cuidar das coisas de Deus e não mais herdar terras. Qual é essa tribo? Olha, Edinho, só para complementar aqui, né, no capítulo 48, versículo 5, ele diz assim: agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua descendência que você gerar depois dele vai ser tua. Jacó fez uma sua rasteira de José, né? Eu não sei se José... É brincadeira, gente. A gente está falando isso aqui, é brincadeira. Eu não sei se José teve mais algum filho, que não é relatado se ele teve mais algum filho, mas parece que não. O certo é que os filhos só seriam de José depois do nascimento, aliás, depois desses dois aí. Esse ele perdeu. Ele perdeu. E, como nós estávamos falando, qual é a tribo que não teve direito a herdar entre as tribos de Israel? Levi. A tribo de Levi. Então, ficaria 11, se fosse a questão de José, né? Como eu disse, eu ainda não tenho uma prova concreta, mas talvez tenha sido isso, né? Aí ele pega, e agora aquelas duas tribos de José, os dois filhos de José foram divididos em duas tribos, completa o número de 12 novamente as tribos. As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Verdade. E aí vem a esperança da terra prometida, né, irmão? Exatamente. A esperança da terra prometida. José, quando ele está próximo de morrer, ele viveu quantos anos? Quem lembra aí? 147. Não, José. José 110. 110. Então, José vive 110 anos. E aí, alguns dos seus irmãos ainda eram vivos, né? Até porque a gente vê assim, Ruben e os outros, a gente acha que há uma diferença muito grande, mas não há diferença grande, né? Porque Ruben nasceu no 8º ano que Jacó morava com Labão. José nasceu no último ano, e ele viveu 20 anos. Então, a diferença de José para Ruben só é de 12 anos aproximadamente. Então, que Ruben é o mais velho. Então, eles não têm uma diferença muito grande, assim, alarmante, né? E aí, quando ele vai morrer... mas antes, vamos comentar aqui o que aconteceu quando Jacó morreu. O que foi que os seus irmãos sentiram e o que foi que eles fizeram quando Jacó morreu, quando ele...
Eles ficaram com medo, né, irmão? Ficaram Medo. com medo de José se vingar, né, do que eles tinham feito. E até eles combinaram, né, para falar para José que o seu pai, antes de morrer, falaram: olha, fala para José perdoar vocês, né, que não façam nada com vocês. Mas quando eles vão falar isso aí com José, José já abraça ele, já diz: não, eu por acaso sou Deus para julgar vocês ou fazer algo com vocês, né? Deus era para ter acontecido o que aconteceu, né? Porque pelo mal que vocês me fizeram, era para que acontecesse tudo isso que aconteceu, né? Para que os 7 anos de fome que teria na terra, para mim ter vindo para cá e vocês não terem morrido de fome, a nação, o povo de Deus não ter morrido de fome, e até mesmo aqui os egípcios, né? Então tudo isso era para acontecer, né? Meus irmãos, olha, José, ele era uma pessoa de um coração extremamente, como é que eu vou dizer aqui, perdoador. Coração que tinha Deus nesse coração, irmão, na verdade, né? Olha, eu imagino, tudo bem, os irmãos dele, nós vamos falar aqui dos irmãos dele, os irmãos era sangue dele e tudo mais, mas ele poderia ter mandado matar a mulher de Potifar. Aquela mulher que jogou ele na prisão injustamente e tudo mais, ele poderia dizer: divide, agora tu me paga. Mas ele não tem relatos dele nesse. José não era vingativo. E aí quando Jacó morre, aí os irmãos ficam tudo temerosos, né? Disse: agora pronto, agora nosso pai, o único que nos segurava aqui era o papai. Porque José gostava muito do pai, não queria ver o desgosto, mas agora ele vai se vingar. E ele poderia, irmão, ter se vingado dos seus irmãos. Mas ele, ao invés disso, como disse Charles, ele abraça os seus irmãos. Eu sei que alguém pode ter feito alguma coisa para você, que até essa coisa terminou contribuindo no futuro para alguma coisa melhor. Mas será se você não guardou algum resquício, alguma mágoa ainda do que aconteceu? José não levou para isso, olha, porque ele sofreu, irmãos, ele ser jogado ali numa cova, depois ser vendido como escravo, ir para a prisão, tudo mais, e ele pensar: tudo isso foi por conta dos meus irmãos. Ser acusado de várias coisas sem ter feito, né, irmão? José, a gente vê ele aí como uma pessoa que a gente deve se espelhar, né? Um grande homem de Deus, realmente ele tinha uma vida espiritual impecável, né? Ele resistiu a tentações, a provações, a várias dificuldades. Ele foi um homem perdoador, até mesmo da esposa de Potifar, né? Que o acusou de algo que ele não fez e por isso ele passou vários anos preso, né? Até mesmo os 2 que estavam presos com ele lá, um que estava preso com ele, que era um dos que trabalhavam lá diante ele disse: lembra de mim, né, quando você estiver lá. E ele esqueceu, né, deixou um tempo sem lembrar. E depois, só lembrou por causa do sonho. Só lembrou por causa do sonho de Faraó. Ele mesmo chegou lá e não disse nada a respeito dele, né? Exato. E aí, mesmo assim, ele perdoou todo mundo, ele não guardava mágoa em seu coração. E a gente vê ali um homem que a gente espiritualmente deve se espelhar, né? É um homem realmente... Joga esse copeiro de volta para ele aprender. Olha, tem uma frase que... Essa frase, ela me lembra sempre a Ludemília. Essa frase diz assim... Eu já vi várias pessoas, mas é a pessoa que sempre enfatiza essa frase. Quando nós estivermos sofrendo alguma coisa, não é perguntar, né, por quê. Né? Mas como é a frase, Ludemília? Para quê? Então, José, quando ele viu aquilo dali, tudo acontecendo... Ele diz: olha, não, isso aqui era porque Deus queria preservar o seu povo. A minha vinda para cá, ela tinha uma finalidade. Mas quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, quando alguém faz algo que nos deixa arrasados, a gente, mesmo depois daquilo dali, você tirando uma lição daquilo dali, mas você, às vezes, guarda a mágoa da pessoa. Você não vai dizer: olha, isso aconteceu, ou a pessoa fez isso, para que eu reconhecesse isso, para que eu fizesse isso. Não, às vezes a pessoa diz... José poderia ter dito: Deus poderia poupar o povo de qualquer outra forma,
não precisava eles terem me vendido para cá. Porque Deus é Deus, Deus sempre abre as portas. Ele poderia ter imaginado isso, pensado e ter se vingado, mas não. Então, quando acontecia uma coisa, ele diz, ó, mulher de Potifar me jogou na prisão para que eu tivesse o contato com aqueles homens. Então, tudo ele achava, e na realidade era, que Deus poderia ou não poderia abrir outras portas. Ele sempre sabia que se Deus permitiu tudo aquilo, tinha um propósito, tinha um propósito. Mas tudo que ele sofria, as atrocidades, as injustiças, tudo, ele dizia, é para um propósito. E se foi o Charlon que fez isso comigo, ele está sendo só um instrumento. Ele não olhava como para o lado pessoal, né? Mas ele olhava como um todo. Edmilson, alguém levantou a mão, foi? Eu levo já, viu? Isso é só uma prova de que Deus não controla o futuro da gente. Ele simplesmente utiliza as coisas que os homens fazem e transforma aquilo numa bênção, porque não foi plano de Deus que talvez, eu penso, né? Não foi plano de Deus que os irmãos fizessem aquilo com José, mas já que fez, então eu vou utilizar dessa forma, porque ele poderia ter deixado José em Canaã e José ter feito aquela estratégia toda de salvar o povo de dentro de Canaã e não do Egito. Mas como foi para o Egito, então agora vai usar desse jeito aí dentro do Egito para salvar o povo que eu tinha que salvar lá. O sonho poderia ter vindo na terra de Canaã, né? E na terra de Canaã, e eles produzia 7 anos produzindo, armazenando, tudo mais, mas é interessante isso. Hoje eu estava vendo um comentário, né, da lição, e o pastor dizia que José, ele aprendeu, não foi só para os irmãos dele, foi para o próprio José, porque ele aprendeu, o tempo que ele viveu no Egito, o sofrimento que ele passou, ele aprendeu coisas que ele ia demorar muitos anos, Ellen White diz, para aprender se não tivesse ido para lá. Esse é um comentário que Ellen White faz, né, sobre a vida de José. Exato. Então, assim, às vezes a gente passa por um sofrimento e a gente diz assim, como a Ludemília diz, né, para quê, né? Um sofrimento de uma pessoa não é só para ela, é para vários, né? Para vários aprender, né? E tudo que Deus quer, como ele diz lá, o pastor, é a nossa salvação. A nossa salvação. Né? Não é benefício aqui. A gente pode ser feliz aqui, a gente pode ter momentos felizes, a gente tem coisas boas, mas o propósito de Deus não é você ter essa felicidade aqui, é a nossa salvação. Exatamente. A Ludemília quer falar ali. Todos sabem, a maioria que sabe da história do meu irmão. Problemático, altamente problemático. Dava muito trabalho à minha mãe, muito. Minha mãe já é uma idosa, mais de 70 anos. Não vou nem relatar o que a gente passou. Mas meu irmão mudou, gente, da água para o vinho. E ele declarou, com a própria boca dele, pelo Espírito Santo, se foi obrigado, se foi preciso, minha mãe morrer para me mudar, eu, a partir de hoje, vou mudar. E minha mãe vai fazer 3 anos agora, em outubro, que morreu. Ele nunca mais botou uma gota de álcool na boca. Ele trabalha, ele se sustenta, ele é preocupado com tudo. Ele mudou, assim, só não 100%, porque ainda não aceitou Jesus, mas eu sei que a igreja ora e eu oro muito por ele. Mas ele mudou, assim, não tem nem palavras para dizer. Então é isso, Deus usa essas coisas do mundo, com certeza Deus usa. Deus às vezes permite coisas com a gente para nos moldar, né, para nos ensinar. E como bem o pastor falou no comentário que a irmã Sheila falou, né, que o principal que Deus quer para mim, para você, é a salvação. Deus, na sua onisciência, por ele saber o amanhã, saber o que vai acontecer na minha e na sua vida, né, muitas vezes ele permite acontecer alguma coisa para nos salvar. Né, porque o que ele mais quer é a salvação, quer seu filho não só 80 anos, ou 70 anos, ou 100, ou 110 anos perto dele,
mas Ele quer uma eternidade. Aí eu sempre falo assim para os meus amigos, né? Se você tivesse a onisciência de Deus e você tivesse uma herança para dar para os seus filhos, e você soubesse que com essa herança ele ia começar a fazer várias as coisas erradas, iria se perder, começar a usar drogas e até morrer, você daria a herança? Não. Então Deus, Ele permite certas coisas para lhe salvar, né? E se você for um servo dele, né, Ele vai lhe dar bênção sim nessa terra, Ele vai dar aquilo que você precisar para viver bem aqui. Mas o principal que Ele quer para mim e para você é a nossa salvação, é a vida eterna, né? É assim, né, irmão? Deus não demora. Exato. Deus capricha. Deus lapida. Para você poder receber a bênção, você precisa ser lapidado primeiro. Exato. Olha, veja aqui. O Charlon diz que Deus permite algumas coisas para que Deus nos lapidando. Eu vou dizer uma coisa de mim mesmo. Não estou dizendo isso aqui que eu vi na Bíblia ou nos escritos, né? Mas é de mim mesmo. José, ele precisava ir para o Egito para ser lapidado o seu caráter. Por quê? Lá ele era paparicado pelo pai. Lá, ou enquanto os irmãos estavam trabalhando, ele estava ali juntamente do pai, né? Era um fofoqueiro, porque diz que quando acontecia as coisas, ele corria e dizia para o pai. E aí ele crescendo, ele recebeu os sonhos. Ele poderia ter ficado com aqueles sonhos para ele, mas ele, ou então ter contado só para o pai dele, mas ele fez questão de chamar os irmãos e contar o sonho, para ser, eu estou dizendo de mim mesmo. Então José, ele estava autossuficiente ali. Deus disse, espera aí, é assim, é? Pá, quebrou tudo, tirou tudo de José. Quando tirou tudo, ele começou do zero, como escravo, lá na terra lá do Egito, na casa de Potifar. Mas, acima de tudo, mesmo ele começando do zero, ele nunca blasfemou de Deus. Essa foi a grande diferença. Mas aí Deus mostrou para ele que muitas vezes nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Na verdade, ele vivia muito bem, né, irmão? Como um filho mais querido do pai, o único que teve uma túnica feita, né, pelas mãos do próprio Jacó, que deu para ele. E algumas coisas, realmente, como você falou. A gente vê a história de Jó, eu estava observando e conversei com o pastor Delgado, né, que, lendo a história de Jó de novo, eu observei algo que Deus permitiu também que acontecesse para a salvação de Jó. Porque quando você vê bem, quando Jó vem se lamentando de algumas coisas, ele diz assim, quando eu chegava nas praças, né, os príncipes me cumprimentavam, os velhos me respeitavam, as crianças até saíam do meio, ou me respeitava todo mundo. Então, aquilo ali estava subindo um pouquinho já o ego de Jó. Né? Ele estava, eu tinha tudo isso e agora sou isso aqui, estou aqui, né, desse jeito. Então, certas coisas são permitidas até mesmo para a salvação. Né? Mas como Deus, Jó foi fiel, né, mesmo quando lhe tirou tudo, ele continuou fiel, Deus lhe deu o dobro. Se a gente continuar fiel a Deus, Ele tem uma promessa linda para mim e para a sua vida, né? E a principal é a vida eterna, né, irmão? E fechando a lição, nós já estouramos aqui o tempo. Fechando a lição, vamos falar aí sobre a terra prometida, né? A esperança da terra prometida. Como eu ia comentando, José agora chama os seus irmãos diante do seu leito de morte, né? Alguns que ainda estivessem vivos. E disse assim, olha, vocês vão me prometer, um dia vocês vão sair aqui dessa terra. Essa terra aqui não é de vocês. Essa terra aqui não é de vocês. Um dia vocês vão sair. Quando vocês forem sair, eu acredito nisso, vocês levem meus ossos. E é que é o grande tema da lição, dessa semana que eu achei. Essa terra não é o nosso lugar. Eles estavam tudo bem bom ali, sendo sustentado. A Bíblia diz que durante esses anos aí, mais 5 que ainda faltavam, José sustentou toda a sua família, comprou a terra de todo mundo, só não comprou a terra dos sacerdotes, e a terra dos irmãos dele, né? Então, eles, quando saíram daquele episódio ali, os irmãos deles estavam tudo muito bem, né? Mas ele disse, olha, aqui não é o lugar de vocês. Aqui não é o lugar de vocês.
Então, muitas vezes a gente pode estar bem aqui, você ter o seu carro confortável, uma casa toda confortávelzinha, uma família equilibrada, uma família, mas mesmo diante de tudo isso, aqui não é o nosso lugar. Aí teve 3 conclusões, né, irmão? Primeiro, a esperança de retornar à terra prometida, né? Segundo, a esperança de Deus, né? Ele transforma a maldição em bênção, né? Como José ter sido vendido por seus irmãos, e mesmo assim todo o mal que foi ali causado era para uma bênção futura. E terceiro, a esperança de salvação e a vinda do Messias tão esperado, né, irmão? E fala da esperança da terra prometida, né? Que eu vou ler aqui Apocalipse 21, do verso 1 a 4, que é um verso que eu gosto muito, né? Que nos enche de esperança, que nos faz ter a certeza da volta do Senhor Jesus e de que qualquer dificuldade que a gente possa passar por aqui, isso vai ser sarado, vai ser superado, né? E diz aqui, Apocalipse 21, verso 1 a 4, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí vem o verso que para mim, esse verso me conforta muito. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a gente, quando vê a história de Gênesis, toda a Bíblia, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para o retorno de Cristo. Tudo aponta para a nossa salvação, né? Para a salvação eterna. E há de um dia a gente está na Canaã celestial, né? A Canaã que Deus está preparando para cada um de nós habitarmos e morar com Ele eternamente. Está passando por dificuldades, aflições, problemas que você nunca imaginou que iria passar? Não se desespere. Sua terra, seu lugar não é aqui. Deus tem algo melhor para você. Está tudo no bem bom, tranquilo, está no nirvana, né, como dizem. Não crie raízes. Seu lugar também não é aqui. Então, nosso lugar é nesse lugar bem aqui que ele acabou de falar. Então, José estava no bem bom ali, ele disse, olha, mas vocês vão sair daqui. Vocês vão sair, leve meus ossos, porque meu lugar também não é aqui. Eu quero ficar junto com meus pais. Né? Eu quero ficar junto lá. E Jacó foi enterrado lá na caverna de Macpela, junto com Isaac e com Abraão. Né? Então, eu quero estar com meus pais. Então, Deus também tem um lugar para nós. Né? 1 Coríntios 2,9, né? Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acredito nisso, irmão. Por mais uma vida boa que José teve, né? Depois, né? Como governador de todo o Egito ali, ele sabia que algo melhor o esperava. Nós sabemos que algo melhor Deus tem para mim e para você. Nós sabemos disso e acreditamos e vivemos nessa esperança e nessa confiança do retorno do nosso Senhor Jesus. Gênesis começa, né, a partir do verso 3, a entrada do pecado, como o pecado entrou aqui no mundo, trazendo com ele a desgraça. Mas Gênesis encerra com essa promessa de que tudo isso vai ter fim, que Deus tem algo melhor para os seus filhos, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Que cada dia venhamos nos apegar a essa promessa. E que nos momentos difíceis que a gente está passando, a gente tenha essa certeza de que Deus tem algo melhor para nós. É o meu desejo, minha oração para você e do outro lado da tela e cada um de nós aqui nessa manhã de sábado. Bem, desejo mesmo a todos. Tenham todos um bom restante de sábado. Vamos encerrar com a oração. Querido e eterno Deus, obrigado por essas promessas. Essas histórias, Senhor Deus, que temos de que o pecado iniciou aqui, o pecado se propagou, mas Tu, Senhor Deus, sempre esteve do lado do seu povo, sempre está do lado de cada filho Teu que decide, Senhor Deus, Te servir independente do que aconteça. Mas também, Senhor Deus, temos a promessa de que
vai vir um mundo melhor, um novo céu, a nova terra, nos quais habita a justiça. Fica, pois, conosco, nos ajudando com o restante de toda essa programação. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Amém.